Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, nós continuamos trabalhando com a identificação dos modelos univariados e estacionários, utilizando a função de autocorrelação, a FAC, e utilizando a função de autocorrelação parcial, a FAC-P. Nessa simulação, nós vamos utilizar o pacote TSM e o pacote FArma. Primeira coisa que nós precisamos é instalar os pacotes. Então, essa linha de comando instala o pacote. Para que você consiga executar no R, você deve tirar o jogo da velha. Fazendo isso, você precisará da internet para que possa instalar. Feito isso, nós podemos carregar o pacote ao retirar esse asterisco e executar o LibreTSM. Contudo, existe uma outra abordagem que nós iremos ver mais adiante. Primeiramente, nós vamos simular o processo autorregressivo. Então, nós temos y com uma defasagem, esse é um processo AR1. Nós precisamos setar, usando set.seed, o valor não necessariamente precisa ser 123. Contudo, para que você tenha os mesmos gráficos e resultados que eu irei ter aqui, você precisa ter o mesmo valor, 1, 2, 3. Se você trocar esse valor, você terá outro resultado. Ou mesmo se você não colocar, seu resultado também poderá ser diferente. Vamos ver aqui no R. No R, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um projeto. Por quê? Porque o projeto permite organizar melhor o meu trabalho. Então, para criar o projeto, basta ir em File, Novo Projeto. Feito isso, nós iremos encontrar essa janela. Você pode ir na primeira ou na segunda opção, sendo que na primeira você irá criar um diretório e na segunda você colocará o seu projeto num diretório já existente. Então, por exemplo, se eu for aqui, você vai criar novo projeto, então essa é a primeira opção. E aqui você vai colocar seu nome, por exemplo, teste ou estacionário. E aqui nós temos onde irá criar esse diretório. Então você pode clicar em Browse e selecionar onde você quer colocar. Por exemplo, aqui. Basta clicar em Open. Então, quando eu clicar em Criar Projeto, eu terei uma pasta de nome estacionário nesse caminho. Feito isso, você deve baixar o script identificação.r e colocar dentro da sua pasta, onde você criou o projeto. Então, nós temos aqui, no caso, meu projeto se chama Aula 1 Estacionários, e eu vou colocar o arquivo identificação na mesma pasta. Então, basta clicar sobre, e aqui vai abrir tudo que nós vamos fazer. Então, no R, nós vamos começar primeiro instalando os pacotes que nós vamos precisar, que é o TSM do FArma. Nós vamos instalar como executando install _gethub. Contudo, nós vamos precisar desse outro pacote, DevTools. Então, se você também não tem, você deve instalar esse pacote. Depois de instalar, você vai digitar DevTools. Significa que você está chamando no pacote DevTools essa função, install on _gethub. Você pode utilizar a abordagem que está na linha 6 e 7, no qual você carrega temporariamente apenas a função do pacote que você precisa, ou executar o que está na linha 8, library, entre parênteses, o nome do pacote. Nesse caso, irá carregar o pacote com todas as suas funções no R, e todas as funções estarão facilmente disponíveis. Não será necessário digitar o nome do pacote e 2 pontos antes do nome da função. Eu prefiro a abordagem da linha 6 e 7, porque eu carrego menos pacotes na memória do computador e ele fica mais leve, o programa. Mas você pode escolher.
Então, nós vamos fazer uma simulação dos modelos para verificar quão próximo os dados se aproximam do padrão teórico do modelo, que nós vimos lá para a função de autocorrelação e função de autocorrelação parcial. Fazendo isso, eu vou executar a linha 14, set.seed 123. Basicamente, é para que você tenha os mesmos resultados que eu vou ter, que determina esse número, 123. Se você colocar outro valor, você terá outros valores aqui. Eu vou executar a linha 15, no qual eu estou criando o objeto AR07, obtido por... Então, a setinha indica que eu estou salvando algo ali dentro. Então, do pacote stats, eu estou usando a função arima.sim. O pacote stats é um pacote padrão do R, você não precisa carregar e nem precisava incluir esse stats, dois pontos. Estou incluindo apenas para ficar claro de onde está saindo a função. Abre parênteses, modelo. Então, nós temos modelo, model igual list, ordem. Vai indicar a ordem do modelo que nós estamos estimando. Eu quero o AR1, então eu vou ter 1 no primeiro valor e 0 no segundo e no terceiro. O terceiro é para médias móveis, a ordem, e o segundo é para processos integrados, que nós iremos ver mais adiante. E aqui, AR é o coeficiente. No caso, o coeficiente que eu estou utilizando é 0,7 e n igual a 500 significa que eu vou ter 500 observações. Clicando na 15 e run. Nós vamos utilizar agora o pacote forecast. Se você não tem, execute a linha 19. Caso tenha, pode pular direto para a linha 20, na qual você vai... Eu não estou carregando novamente o pacote, estou pegando aqui dentro do pacote forecast, dois pontos, a função autoplot. E aí eu vou plotar o AR07 que nós acabamos de criar aqui na linha 15. Clicando em qualquer parte da linha 20 e run, nós vamos encontrar o nosso gráfico. Veja que nesse gráfico nós temos que o valor médio visualmente se aproxima de zero e nós não temos uma mudança na variância média também, visualmente. Nós podemos, entretanto, utilizar um teste mais formal, que é o teste de Dickey-Fuller, para determinar se nossa série é estacionária. Se tivermos, então, nossa série, nosso modelo A autorregressivo, nós estamos interessados no valor do coeficiente A1, que não pode ser igual a 1. Porque se A1 é igual a 1, nossa série tem uma raiz unitária. Dickey-Fuller propôs que nós tomássemos essa série, só que subtraímos yt-1 tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, nós teremos ΔYt. ΔYt é yt menos yt menos 1. Então, nós temos nosso modelo, em que gama, então, vai ser igual a A1 menos 1. Então, se estamos testando a hipótese de raiz unitária aqui, verificando se A1 é igual a 1, nossa hipótese nula, isso também é equivalente a nós testarmos que gama é igual a zero. Se gama é igual a zero, o modelo tem uma raiz unitária e é não estacionário. Então, nós desejamos rejeitar H0, que é hipótese alternativa que o modelo é estacionário. Então, no R, nós podemos utilizar a função ur.df, que irá calcular o Dickey-Fuller, e essa função está no pacote Urca. Se você não tem esse pacote, você deve instalar executando a linha 27. A linha 28, library Urca, irá carregar na memória todas as funções do pacote Urca. Contudo, nós vamos utilizar apenas uma. Então, há uma outra forma alternativa de disponibilizar para o R somente essa função, fazendo o nome do pacote Urca, ur.df. Eu estou dizendo para o R que dentro do pacote Urca eu quero a função ur.df. Então, eu não preciso calcular o pacote.
Ou seja, eu economizo memória no meu computador e também no próprio RStudio. Aqui é o nome do objeto que nós criamos anteriormente. O tipo é trend, com no máximo 12 defasagens e a seleção utilizando o critério BIC. Se você não sabe o que quer dizer type igual a trend, nós podemos digitar interrogação, dois pontos, já irá até abrir uma janela com as funções que tem dentro do pacote Urca, e eu quero a função ur.df. Enter. Novamente, eu só preciso colocar urca, dois pontos, porque eu não executei a linha 28. Se você executar a linha 28, basta digitar interrogação e o nome da função que você quer saber um pouco mais. Como eu não fiz, eu preciso dessa forma. Então, eu tenho aqui a opção trend. Quando eu estou com a opção trend, eu vou ter tanto o intercepto quanto a tendência adicionada ao modelo. E ao executarmos essa função, linha 29, clica nela, run, nós temos 3 valores apenas, que não é muito esclarecedor se você não sabe muito bem o que quer dizer cada um deles ou a ordem de saída. Para isso, nós podemos executar a linha 40. Eu vou digitar urca, dois pontos, e pegar a função summary dentro dessa função. E a função que nós executamos antes, nós colocamos dentro de parêntese. E aí, então, eu vou clicar em qualquer lugar da linha 40 e clicar em Run. Agora sim, agora eu tenho mais explicativo um pouco. Como nós podemos fazer? O primeiro valor aqui refere-se ao tal 3, o segundo ao Φ2 e o terceiro ao Φ3. Nós também podemos adotar uma outra forma alternativa para pegar apenas os valores do teste. Para isso, basta copiarmos dentro de parênteses e vou colocar aqui @teststat e vou manter o Ctrl pressionado e apertar Enter, que assim também nós temos e de forma mais organizada. Tal 3, esse valor, Φ2, esse e Φ3, esse valor. Contudo, nós também podemos obter uma melhor explicação simplesmente executando a linha 46. Então, eu vou salvar tudo que nós calculamos, só que agora dentro de objeto. Eu vou clicar na linha 46, Ctrl Enter, executou e criou um objeto aqui, de nome dfar. Ponto. Uma classe formal aqui. Eu vou clicar sobre e aqui eu vou ter alguns valores. Então, aqui eu tenho, dentro desse objeto, várias listas. Tenho o título, que é o teste Dickey-Fuller aumentado. E aqui os cval são os valores do critério do intervalo de confiança do teste. Enquanto o tstat são as estatísticas do teste que nós obtemos. Então aqui nós temos, por isso que eu consigo saber que é seu underline val. E se eu clicar nessa tabelinha aqui, irá aparecer aqui o valor, o comando para que eu possa obter somente esse valor. Vou clicar em Enter e aqui aparece. A mesma coisa se nós clicarmos aqui na frente do teste stat, vai aparecer aqui embaixo e eu vou apertar Enter e vai aparecer da mesma forma. O que eu fiz aqui é exatamente o que tem aqui. A diferença é que eu não criei um objeto, eu mantive apenas aqui na memória. Por quê? Porque em alguns momentos podemos criar muitos objetos e nos perdermos aqui no nosso ambiente. Mas o que quer dizer o tal 3, Φ2 e Φ3? Veja, repetindo a nossa rotina e o resultado, nós temos aqui os valores. Então, o modelo que nós estimamos foi o modelo trend, modelo que tem tendência e intercepto.
Então, quando nós utilizamos o tal 3, nós estamos verificando apenas a hipótese nula de o gama ser igual a zero, que é esse daqui. Nós estamos interessados de fato no valor de gama, porque se gama é igual a zero, há uma raiz unitária. Mas se nós podemos rejeitar H0, a série é estacionária. Aqui então testa o tal 3 é estatística para testar apenas o gama. Já o φ2 vai testar se o A0, o gama e o A2 são ambos iguais a zero, enquanto o φ3 vai testar se o gama e o A2 são ambos conjuntamente iguais a zero. Mas e os valores estatísticos para que possamos interpretar a saída do teste? No próprio R, nós também obtemos esses valores, executando essa linha de comando. E aí nós iremos obter somente os valores para 1%, 5% e 10%. Lembre que nós encontramos anteriormente menos 9, 31 e 47. Então, aqui foi menos 9, 31 e 47. Veja que, observando o valor em módulo, o 9 é maior do que todos os outros valores. Então, se ele é maior, nós podemos rejeitar H0. Aqui também nós podemos rejeitar H0 e aqui também rejeitamos H0. H0 é, para o primeiro, apenas raiz unitária. Para o segundo, raiz unitária e intercepto ou drift, ambos iguais a zero. E no terceiro, nós temos. Então, para o φ3, nós temos que gama é igual a A2, que é a tendência, ambos conjuntamente iguais a zero. E o φ2 permite testar que o A0, intercepto ou drift, igual a gama, igual a A2, ambos todos conjuntamente iguais a zero. Então veja que nós rejeitamos a hipótese nula para a existência de raiz unitária, então temos uma série estacionária, como deveria de ser. Por quê? O modelo que nós estimamos foi um AR, e aqui é zero. Esse zero é a ordem de integração, ou seja, se não tem ordem de integração, ela é estacionária. Então, todos os que nós vamos estimar são estacionários aqui nesse momento. Mais adiante, nós iremos trabalhar com modelos não estacionários. Por fim, então, podemos obter a FAQ e a FAQ-P, que está dentro do pacote TSM que nós instalamos inicialmente. E aí, se você não executou a função livre, você precisa ter o nome do pacote antes. TSM, dois pontos, a função EAC, o AR 0.7 é o mesmo que nós criamos aqui, e o número de defasagem máximas é 18. Vou clicar e executar. E nós obtemos aqui o gráfico, em que o primeiro é a função de autocorrelação e o segundo, autocorrelação parcial. Veja que nós temos um decaimento exponencial da função de autocorrelação e a função de autocorrelação parcial é truncada após a primeira defasagem. Contudo, ao contrário do que nós vimos lá no padrão teórico, na função de autocorrelação parcial, nós temos valores, principalmente aqui próximo da defasagem 16, que é estatisticamente diferente de zero, porque a barra laranja está de fora do pontilhado. Isso de fato não era para ocorrer, mas aqui você está vendo que o padrão real dos dados não acompanha o padrão teórico, mesmo dados simulados. Vamos ver como nós teremos esses dois gráficos para uma função com o A1 negativo, ou seja, o coeficiente que acompanha a defasagem do y. Então, eu vou criar aqui um outro objeto, AR_07, lembrando de setar o valor inicial, executando a linha 62. Na linha 63 é basicamente o que nós fizemos anteriormente, só que eu mudo o coeficiente aqui para negativo.
Eu vou clicar na 63 e Run. Fazendo isso, executou, não tive nenhum erro, e aí eu posso obter a função de autocorrelação e autocorrelação parcial, executando a linha 71. Basta clicar em Run, que apresenta o comportamento conforme esperado, que é como o coeficiente que acompanha o y é negativo, o y defasado, nós vamos ter um decaimento oscilatório da função de autocorrelação. Então, ora é negativo, ora é positivo. E assim sucessivamente. Mas veja que, ao contrário também do esperado, nós temos aqui na defasagem aproximadamente a partir da 14, nós temos autocorrelações significativas, que não deveria ocorrer no modelo AR1. E a mesma coisa aqui para o modelo para FAC-P, em que aproximadamente na defasagem 14 também é significativo. Mas observe que, nesse caso, se nós não conhecemos o nosso modelo, nosso padrão do nosso processo, nós devemos observar que temos um decaimento e, de forma geral, o modelo é truncado aqui na primeira defasagem. O que ocorre? De fato, nos seus dados, no mundo real, você não vai saber o processo que gerou os seus dados. Você não vai ter algo como na linha 63, porque aqui eu estou gerando o modelo, assim como eu fiz antes. Eu estou gerando dados e eu já sei qual que é o padrão desses dados. No mundo real, você vai começar da linha 71 já. Você vai, onde está AR_07, você vai entrar com seus dados. Você não sabe qual é o padrão dele. Então, aqui eu estou simulando apenas para ilustrar, porque eu desejo encontrar um modelo AR de uma defasagem com coeficiente negativo para estudarmos o comportamento dessas duas, da FAC e da FAC-P, mais próximos da realidade e mostrar que a realidade não é idêntica ao valor teórico, mas aproxima, como podemos ver aqui. Vou simular o valor para o modelo agora de média móvel. Só que agora eu tenho o beta de 0,7. Então, eu vou ter aqui no modelo a ordem é 0 nos dois primeiros e 1, porque é MA1. Se fosse MA2, seria 2, onde está no 1. E aqui o MA, eu só vou ter o coeficiente, como é MA1, no caso, menos 0,7. Precisava sempre estar usando 0,7 positivo ou negativo? Não. É apenas um valor que eu atribuí. Aqui está 1000, eu vou diminuir um pouquinho para 500, para ir um pouco mais rápido. E vou executar a linha 83, e aí eu criei o objeto. Salvei tudo isso dentro do objeto MA07. E vamos obter aqui a função de autocorrelação. Eu não estou repetindo a análise dos dados, como nós fizemos anteriormente, plotando o gráfico dos dados, analisando o teste de Fuller, porque aqui, por pressuposição da minha simulação, eles devem ser estacionários. E aqui eu estou apenas desejando mostrar o comportamento da FAC e FAC-P. E aí, de novo, eu vou executar, trocando apenas aqui o nome do objeto, que no caso é o meu nome aqui dos dados. Então, eu vou clicar na linha 89 e executar. Veja que nós temos o contrário. Agora nós temos que a FAC é truncada na primeira defasagem, como deveria ser. Mas os valores, nós temos umas barrinhas aqui, indicando o valor em magnitude diferente de zero, mas estatisticamente, como está dentro do intervalo de confiança, é igual a zero, excetuando essa defasagem próxima da 11ª, que parece que está um pouco de fora do pontilhado, ou seja, é estatisticamente diferente de zero. Ao passo que, como é uma MA, você vê um decaimento exponencial da sua função FAC-P. E nesse caso, todas elas são estatisticamente zero após o decaimento. Nós vamos ver uma outra abordagem para identificar melhor no caso dos modelos ARMA. Nós ficamos por aqui. No próximo vídeo, nós continuamos trabalhando com a abordagem de Box-Jeans. E iremos ver, após a identificação do modelo, como podemos estimar
verificar os resíduos, a etapa 3 de diagnóstico, e posteriormente efetuar as previsões necessárias. Espero que você tenha gostado e até a próxima.